Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso novo vídeo da série de ensinamentos sistêmicos com base nas constelações familiares do nosso Instituto Lua e Sol. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante, que é a questão de antigos parceiros amorosos, ex-parceiros amorosos, e que dependendo de como a situação é consolidada aos términos de relacionamento, você pode conseguir avançar plenamente no seu caminho de vida, ou você pode ficar emaranhado, preso em alguma situação que pode aí gerar algumas dificuldades em relação ao seu momento atual ou ao seu futuro. Antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sino para você receber as notificações dos nossos novos vídeos que vão aí chegar para você em tempo real assim que é lançado o nosso vídeo. Assim, crescemos juntos sempre nesse processo. Então vamos lá. O que é importante a gente entender dentro de um processo sistêmico da área de relacionamentos amorosos, né? Dentro das constelações familiares, nós não utilizamos o termo ex-parceiros, né? Nós utilizamos a nomenclatura de primeiro parceiro, segundo parceiro, terceiro parceiro amoroso, né? Ou primeira esposa, segunda esposa, terceira esposa, porque para evitar o que nós chamamos, né, dentro dos ensinamentos sistêmicos de exclusões. Quando acontece exclusões, quando nós, devido às cargas emocionais de um relacionamento, nós fazemos um movimento de excluir a pessoa da vida de alguma forma, e aí quando dizemos, né, exclusão, é mais no sentido do mundo interno da pessoa, e não do afastamento no sentido relacional, né, que é com certeza a consequência, né, de um término de relacionamento. É no coração da pessoa e no processo de vida, né, da história da pessoa. Não pode haver exclusões, porque se nós fazemos esses movimentos de exclusões, tudo aquilo que nós excluímos retornará para nós, porque a lei do pertencimento é uma das leis sistêmicas, né? E tudo e todos que um dia pertenceram ao sistema têm o direito de ter esse lugar de pertencimento no sistema. Então, por exemplo, se porventura, né, uma relação que você que você teve, você faz esse movimento de exclusão, né, você faz um movimento ali de exclusão, o sistema, a inteligência sistêmica, não vai permitir isso. E para garantir o pertencimento dessa pessoa na sua vida, você vai atrair uma pessoa, né, que tem as mesmas características dessa pessoa aqui. Então você vai viver aqui nessa nova relação, uma relação com uma pessoa que tem ou a mesma característica, né? E por isso que nos relacionamentos, se vocês perceberem, tem muito uma repetição de perfil de pessoa na realidade de casal de alguém. E esse é um dos motivos. E aí ou você vai repetir atraindo pessoas similares, né? Essa inclusão vai acontecer dessa forma, ou você vai repetir a situação similar para que isso seja incluído novamente, né? Então, jamais tente excluir alguém da sua vida, pois isso é impossível. A partir do momento que aquela pessoa passou a pertencer, o lugar de importância dela na sua história de vida deve ser
reconhecido, né? Mesmo que teve inúmeras situações difíceis que vocês viveram, essa pessoa entrou na sua vida para cumprir algum propósito. E mesmo que tenha sido de um jeito difícil. E se você não dá esse lugar, né, de reconhecimento da pessoa, você não assimila o propósito que essa pessoa veio cumprir, não assimila o aprendizado, o propósito, a função que ela veio cumprir no seu caminho, e, consequentemente você vai precisar repetir, né, repetir essa vivência, né, ou por uma pessoa parecida ou por uma mesma situação, para que você extraia o propósito, o aprendizado e inclua alguém que passou a pertencer no seu sistema. Então, tome cuidado em relação a isso. E além disso, uma questão que as pessoas erram muito é a questão de emendar, sabe? Emendar um relacionamento no outro e aí não viver um processo de luto entre uma relação e outra, né? Que aqui está simbolizado por esses tracinhos, né? É muito importante viver o luto de uma relação quando ela termina. Por quê? Se nós não vivenciamos o luto de uma relação, né? Extraímos os aprendizados dessa relação, liberamos as cargas emocionais, crescemos nesse processo de separação e de luto, nos tornamos uma nova pessoa. Se já se conecta uma relação na outra, né? Às vezes por medo de ficar sozinho, carência, ou quando uma relação anterior paga o preço para que uma nova comece, né? Em casos de traição ou em casos de abandono para ficar com uma nova pessoa, existe consequências nesse sentido, né? Quando não se vive o luto de uma relação em respeito e em função do aprendizado a ser vivido, não serão duas relações diferentes, serão uma relação só. Quando não se vive os lutos da relação, né? Por exemplo, aqui no caso, se uma pessoa vai conectando uma relação na outra, ela não vive esses lutos, né? Essas relações que foram emendadas, elas não serão relações diferentes, elas serão uma única relação que continua. Então essa pessoa que conecta todas essas relações, ela pode não perceber ali do início, mas os desafios que ela tinha nessa relação vão continuar aqui, vão se repetir aqui. As questões mal resolvidas aqui vão perpetuar. Os mesmos problemas se perpetuarão na outra relação, que na verdade aqui será apenas uma, e as questões mal resolvidas aqui vão vir para cá. E as questões mal resolvidas dessas duas vão vir para cá. Então a nova relação ela já chega com pesos da anterior que não foi plenamente ali liberados, resolvidos, integrados, né? Durante esses períodos de luto que são necessários, né, ao término de um relacionamento, né? Você viver de verdade esses períodos de luto. E é por isso que nós trazemos essa orientação aqui. Resolva os passivos emocionais que você, por acaso, tenha de uma relação anterior. O que são passivos emocionais, né? É como se fosse dívidas emocionais, conteúdos reprimidos, questões que ficaram em aberto no seu coração. Se você não consegue fazer isso sozinha, procure um terapeuta, né? Por exemplo, nós fazemos muito isso, né? Ou na hipnose clínica e sistêmica, ou mesmo na constelação familiar para a pessoa
soltar questões emocionais ali que ficaram mal resolvidas. Por quê? Porque essas cargas emocionais, elas atraem mais do mesmo. Então, se você termina uma relação, por exemplo, aqui, você fica com cargas emocionais aqui, cargas emocionais muito fortes, essas cargas emocionais, elas vão atrair mais do mesmo. Então, essas cargas emocionais, elas também vão fazer com que você atraia uma relação ou uma pessoa similar, para que você resolva elas. Então, questões emocionais mal resolvidas podem fazer com que você atraia aí uma pessoa similar, uma situação similar, porque é um magnetismo que fica em você dentro daquilo que você tem mal resolvida. E qual que é um outro motivo importante de resolver isso também, né? Porque essas cargas emocionais que você tem dessa relação aqui, elas vão recair sobre essa relação aqui. Então, às vezes você vai viver uma situação nessa relação aqui que vai ativar algo que você tem mal resolvido de um relacionamento anterior. E às vezes essa pessoa aqui é inocente e você está projetando nela raivas, medos, né? Inseguranças ou outros tipos de emoção que nem pertence a essa pessoa, vem daqui. E então isso aqui pode prejudicar a sua nova relação. Não precisa fazer essa liberação para que você consiga aí viver realmente um novo futuro com essa pessoa e não ficar replicando questões emocionais do passado. E um dos pontos também extremamente importante quando você termina um relacionamento é você assumir as suas responsabilidades dentro daquilo que foi difícil na relação. Por mais que a outra pessoa ela tenha te causado algum mal, tido comportamentos totalmente, né, muitas vezes abusivos, destrutivos, é muito importante você entender que de alguma forma ou você permitiu que a situação acontecesse, ou você atraiu a situação ou criou inconscientemente, trazendo no seu campo sistêmico familiar, ou no seu magnetismo, por exemplo, nesse caso, trazendo coisas de uma relação anterior, você criou ou atraiu também essa situação. Então, muitas vezes você vive uma situação extremamente difícil com alguém na área de relacionamento, porque você traz esses padrões, muitas vezes, da sua família de origem. Então, por exemplo, você pode ter vivido ali algum relacionamento abusivo e esse padrão vem da sua família, né? Por exemplo, se o seu pai era abusivo com a sua mãe ou o contrário, você trouxe esse modelo, trouxe esse padrão no seu campo sistêmico e aí isso puxou essa situação junto com a outra pessoa. Então é lógico que a outra pessoa tem a responsabilidade dela, deve arcar com as consequências, né? E só que se você não reconhece ou essa permissão de ter permitido isso, ou essa atração, ou esse padrão que você traz, você vai replicar isso num outro relacionamento com uma outra pessoa. E se você sustenta apenas uma identidade de vítima dentro de uma relação, você numa próxima, você atrai mais agressores. É até uma analogia que se faz que diz, né, que sangue atrai tubarão. E pessoas que ficam muito identificadas na identidade de vítima, elas vão atrair mais agressores. É um magnetismo que você fica vibrando e aí você atrai agressores no seu caminho. Então precisa ter um processo de autorresponsabilização de como você criou ou atraiu
né, lógico, de forma inconsciente, esse processo para a sua vida. E aí você olhar, buscar na origem da questão, né, dentro, por exemplo, de um trabalho sistêmico, se você está replicando um padrão familiar ou ancestral ou replicando uma situação de um relacionamento anterior que você deixou mal resolvido. E aí, quando você traz esse processo de assumir as suas responsabilidades, você consegue mudar numa próxima relação aquilo que cabe a você. O que você pode e deve fazer para que você viva um destino difícil na área de casal. Se você só se coloca como vítima, sempre a responsabilidade de você viver uma relação feliz vai ficar nas mãos do outro. E aí é muito difícil mudar o seu destino nesse sentido. E em relação a mágoas, a dívidas que você considera que a pessoa deixou com você, você precisa pôr um ponto final. Se você por acaso fica buscando ainda, mesmo que inconscientemente, compensações da outra pessoa que te fez algum mal, alguma reparação, alguma compensação, alguma palavra que você fica esperando, você não coloca um ponto final na sua relação anterior e você não, automaticamente, sistemicamente, você não tem a plena autorização para ir para uma próxima. Fica uma amarra, fica ali um elo de ligação. Então, o que nós orientamos nesse sentido, né? Dentro daquilo que você considera que a pessoa te deve algo, você recebe o aprendizado. Porque você fica nesse movimento na esperança de receber alguma coisa que lhe foi tirada, né? que você foi ferido de alguma forma. Então você recebe o aprendizado. E existe até falas sistêmicas nesse sentido, né? Do tipo, eu te entrego para a justiça divina, você não me deve nada, e agora eu fico com o aprendizado. Eu fico com o aprendizado como pagamento e compensação e me libero de você. É um dos movimentos necessários, muitas vezes, para trazer compensações nesse sentido, porque muitas pessoas podem ficar presas por anos, por exemplo, na espera de alguma compensação, de alguma reparação. E essa espera impede que você avance para um novo futuro feliz. Então, encerre a espera, receba o aprendizado, mesmo vivenciado por situações difíceis, e use esse aprendizado numa nova relação. E aí você, dentro disso, identifique, né, que é extremamente importante, identifique padrões. Identifique padrões nas suas vivências amorosas. O que se repete? O que você percebe que em relações diferentes você está vivendo o mesmo cenário? Pessoas diferentes, mas a mesma vivência, ou o mesmo perfil de pessoas. E aí você precisa avaliar o seguinte: esses padrões, eles estão vindo da família? Quando você para olhar o relacionamento dos seus pais, ou o relacionamento dos seus avós, é o mesmo destino que está sendo ali replicado? Se você se você perceber essa replicação, você ou está sendo leal às mulheres ou aos homens da sua família, ou você está compensando ali movimentos na área de casal onde aconteceu questões que criaram emaranhamentos complicados. E aí, nesse sentido, eu oriento você a fazer um trabalho sistêmico, uma constelação familiar para liberar esses padrões que estão sendo replicados de forma inconsciente e que vêm do seu campo sistêmico familiar, para que você ressignifique essa lealdade, seja leal, na verdade, vivendo um destino diferente, ou a questão na origem ali, na família, seja trabalhado. E se você perceber que, na verdade, o padrão
não vem desde o começo, né? Desde a sua primeira relação, é um padrão que começou a partir de uma determinada relação, né? Por exemplo, a partir de uma determinada relação, aí o trabalho sistêmico ele vai precisar ser executado nesta relação aqui, porque aí ficou nesta relação aqui algum passivo emocional, alguma questão emocional muito intensa, mal resolvida, ou algum emaranhamento, né, que pode ser feito, algum emaranhamento feito por triângulos amorosos, muitas vezes, questões com filhos nascidos ou não nascidos, ou processos que envolvem finanças, alguma questão que deixou amarras aqui, né? Que deixou alguma amarra, algum processo ali que deixa as pessoas amarradas e emaranhadas. E aí, isso mal resolvido vai ser transferido para cá, né? Como uma forma de te fazer olhar para a origem dessa questão e, e para que você resolva, né, nesse sentido. E aí, a partir do momento que os padrões familiares são liberados ou padrões de relacionamentos anteriores são consolidados, os passivos emocionais são resolvidos, a sua chance, né, de você vivenciar uma nova relação com base na sua essência, com base nos seus valores, a chance de sucesso é muito maior. E aí é lógico, né, que para você conseguir vivenciar plenamente um relacionamento feliz, existe algumas questões comportamentais que precisam ser consolidadas, né? Como, por exemplo, o alinhamento de visão de um casal, o alinhamento de valores, isso é muito importante, e outras determinadas questões, por exemplo, relacionado com a polaridade masculino e feminino, a jamais se colocar dentro de uma relação se colocando como pai ou mãe do parceiro, a evitar projetar, né, carências e questões mal resolvidas que você traz da sua família, né, buscar o pai ou a mãe no outro. Existe também outras questões importantes a serem consolidadas dentro de uma relação, alinhamentos sistêmicos necessários, que inclusive é um tema de um próximo vídeo aqui para vocês, para que as relações possam ter sucesso, né? Dentro de uma vivência aí amorosa, né? E além de tudo isso, isso aqui precisa ser consolidado, né? O seu passado relacional precisa estar em paz, os aprendizados precisam ter sido consolidados para que o seu passado sirva ao seu futuro, à sua nova relação, por meio do momento presente. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a questão de relacionamentos antigos, relacionamentos amorosos. Espero que tenha contribuído com você. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e compartilhe com quem você se importa, né, com quem você considera que esses ensinamentos vão colaborar, que é um prazer contribuir aí na realidade de vocês. E fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.